Olá pessoal, meu nome é José Ferreira Prata. Vamos apresentar para vocês uma série de vídeos falando da linguagem PL/SQL. Nessa primeira parte nós vamos mostrar os conceitos básicos da linguagem, a estrutura básica de um bloco PL/SQL, os tipos de variáveis apresentando alguns exemplos de utilização, apresentar a variável dentro do comando selectInto, apresentar o tipo percentual type, que é uma forma da gente herdar o tipo e o tamanho de uma variável em uma variável de uma determinada coluna. E também o percentual raw type, que a gente consegue herdar todos os tipos e tamanhos de um determinado registro, ou seja, de uma linha completa. Aqui tem um quadro, uma visão, né, geral do que é uma instância Oracle. Isso seria bom vocês entenderem também, para entenderem como é que os comandos são recebidos dentro dessa instância que é o servidor Oracle, ok? Mas, ao invés de explicar para vocês tudo detalhadamente, que demoraria muito tempo, eu peço que vocês assistam o vídeo detalhando a instância Oracle neste mesmo canal, ok? Bom, primeiramente, quais os principais conceitos de PL/SQL? É uma linguagem procedural proprietária da Oracle, né? A maioria dos sistemas gerenciadores de bancos de dados tem sua própria linguagem proprietária. Por exemplo, o PostgreSQL tem a linguagem PL PostgreSQL. O SQL Server tem a linguagem Transact Server, assim por diante. Bom, ao contrário da linguagem SQL, que é um padrão, é default, né, para todos os sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? A linguagem PL/SQL é uma linguagem completa em termos de construção de programas. Nós vamos ver o que é isso. Bom, dentro dessa linguagem nós podemos executar praticamente todos os comandos SQL que vocês aprenderam na linguagem SQL, né? Alguns desses comandos, por exemplo, comandos DDL, né, nós temos que usar de forma diferente, né? Não é muito prático usar dentro de PL/SQL, ok? Mas tem uma forma de ser utilizado, mas nós vamos tratar disso agora, ok? Bom, essa linguagem, ela pode criar constantes, variáveis, cursores, registros. O que é cursor? Nós vamos ver mais para frente o que é registro, o que é coleção de dados, book collection, etc. Como disse, cursores nós vamos ver mais para frente, né? Pode tratar erros, tratar exceções, né? Um determinado erro que o programador prevê que vai acontecer no programa, uma exceção que ele prevê que vai ocorrer no programa, etc. Nós podemos utilizar comandos de controle do tipo estruturas de decisão com if, com case, estruturas de repetição com loop, for, while, né, etc. Podemos criar storage procedures, né, procedimentos armazenados, criar as funções de usuário, criar triggers, né, gatilhos, criar pacotes, enfim, muita coisa, né, uma linguagem completa. Ela tem como grande vantagem, quando nós utilizamos essa linguagem junto com o sistema gerenciador Oracle, ela tem como grande vantagem a capacidade, além de manipular grande quantidade de dados, bilhões e bilhões, o fato de que esses dados não precisam transitar pela rede. Eles estão ali no servidor, onde é executada a linguagem. Pode receber também chamadas diretas de outras linguagens. Por exemplo, pode receber chamada de C, de Java, por exemplo, call, procedure e tal, enfim, né? Bom, qual que é a estrutura básica PL/SQL? Vamos detalhar parte a parte. Declare não é obrigatória na estrutura básica. Nós usamos para inicializar variáveis, né? Declarar e inicializar variáveis, constantes, para declarar cursores, estruturas de dados, tabelas, etc. No caso aqui, tipos tables, né? Bom, begin. Begin já é obrigatório, não existe um bloco PL/SQL que não tenha begin. Tem que ter pelo menos um begin, ok? Dentro
bloco, nós temos os comandos, as estruturas de decisões, os laços, etc. Temos também a área de exceção, certo? Essa área de exceção, como eu disse, é para tratar os erros e as exceções, não é obrigatória, ok? End, obrigatório. Tem um begin, tem que ter um end. Podemos ter vários begins aqui dentro, obviamente terminados com vários ends, ok? Podemos ter begin e end alinhados. Bom, se você estiver usando o SQL Plus, você tem que usar essa barra aqui para encerrar o programa. No Developer não precisa. Os tipos de variáveis PLSQL. Number, com esses tamanhos aqui, né? Aqui no exemplo, declaro uma variável tipo number 10,2. Significa que são 8 inteiros, 2 decimais, ok? Tem vários subtipos, decimal, inteiro, small, int, real, float, etc. Se você usar o tipo number, ele resolve para você. Inteiro binário, certo? Aqui temos números negativos e números positivos. Os subtipos deles são esses, ok? Vocês podem ver com detalhes quando forem utilizar. O tipo date, né? Esse tipo date é para receber data e hora, certo? Mas o formato padrão é dia a dia, mês, ano, certo? Ok? Aqui eu tenho timestamp, eu posso ter data e hora com milésimos de segundos. Booleano é muito útil quando nós vamos utilizar, por exemplo, estrutura de decisão. Eu carrego uma variável como true, não é verdade, verdadeiro, certo? E testo se ele é verdadeiro ou não, certo? Posso carregar como false ou como nulo. Os tipos compostos, né? Record, table. E o tipo referenciado de cursor, nós vamos tratar mais para frente em outros vídeos, ok? Porque são tipos compostos e referenciados, exigem um conhecimento de determinados conteúdos. Howid armazena os valores dos Howids das linhas da tabela. O que é esse Howid? É um número que sempre será dado no banco de dados para cada linha da tabela. É um número imenso que aquela linha, naquele servidor, naquele banco, só tem aquela linha, só tem aquele número. É o número de identificador da coluna. HOW, né? ID, identificação HOW, né? Da linha, certo? Ok? Identificação da linha. Blob. Um objeto longo do tipo binário. Tem um tamanho variável, limite de 4 GB. Filmes, vídeos, né? Imagens, etc. Bfile armazena uma referência a um arquivo externo. Deve se localizar na mesma máquina do banco de dados. Não permite uma referência remota. HOW, tamanho HOW hexadecimal, né? Limite de 2 KB. Se você estiver usando uma versão acima da 11, usa blob mesmo ou bfile se for precisar referenciar. Long HOW, mesma coisa, 2 GB, mas use blob ou bfile, ok? Long alfanumérico, mesma coisa, né? 2 GB, apenas um por tabela. Acima do 11G, usa o clob, ou seja, caractere. Se você for guardar um arquivo texto, por exemplo, imenso de até 2 GB, usa aqui o clob, ok? Declaração de variáveis e constantes. Por exemplo, declaro lá, né, no declare the test booleano. Ele inicialmente é nulo. Eu posso mudar ou atribuir para falso. Eu posso mudar ou atribuir para true, verdadeiro. Depende do que eu quero usar, né, na minha lógica de programa. VColuna aqui eu estou mostrando um exemplo, por exemplo, o nome VColuna é o nome da variável, tabela é o nome da tabela, ponto coluna é o nome da coluna
que eu quero herdar o tipo e o tamanho, né? Facilita bastante. Ao invés de eu ficar declarando, né, o tamanho dessa variável, o tipo dessa variável, o que eu faço? Eu utilizo o percentual type e ele já herda automaticamente. Se um dia for mudado aquele tipo, o tamanho do campo, ele já muda automaticamente. É uma grande vantagem, né? Aqui neste exemplo, ver registro, estamos dando o nome da tabela, percentual raw type. Percentual raw type faz a mesma coisa que type, porém do registro todo, ou seja, da linha toda, né? Da linha e todas as suas colunas, ok? Bom, aqui um exemplo de constante, por exemplo, π, constante, né? Tem que escrever a palavra-chave constante e dar o tamanho, né? Estou dizendo que tem, o tamanho é 9 e que tem 7 decimais, né? Tá certo? Estou colocando 2 inteiros, mas 7 decimais, ok? O número será sempre constante naquele programa. Por exemplo, vcódigo number 4, ou seja, tamanho 4, tamanho numérico 4, deixa que ele resolve qual é o tipo, né? E estou atribuindo, ó, 2 pontos igual, isso é atribuição, isso vai ser atribuído para dentro disso. Estou definindo que vai entrar já, inicializar com o valor 1. Aqui eu estou descrevendo, ó, o default deste campo aqui é 1. Se não for colocado nada, o default dele vai ser sempre 1. Aqui estou dando um outro exemplo, ó, vtaxa number 4 not null, ou seja, não permitirá que não seja inserido nenhum valor neste campo. Como nós já estamos definindo 1, ele nunca vai ser nulo, certo? Um exemplo de uma variável carregada por comando select. Então vamos lá, área de declaração, vcódigo number 4, vsalário number 10, tamanho 10 com 2 decimais, o default é 1. vpercent, que é um number 3, não é nulo. Um vnovo sal, que está recebendo atribuição de 0. Um vnome fancy, que eu estou usando aqui o percentual type como exemplo. Ó. Função nome da tabela, função nome da tabela, nome, underline funci, é o nome da coluna, percentual type para ele dar o tipo e o tamanho da coluna. O begin obrigatório, estou selecionando o código, nome de funcionário e salário, supondo que esses campos existem. Estou jogando eles para dentro, ó, into, né? Select into. Selecione esses campos e jogue para dentro de vcódigo, respectivamente, vnome funci, vsalário. Where é uma cláusula que vai solicitar uma condição, né? Se vocês devem ter aprendido já em SQL, né? Linguagem SQL. Código, ou seja, quando o código daquele funcionário for igual, ó, esse daqui é uma variável de substituição. Sempre que o programa encontra e-comercial, ele diz, variável de substituição, ok? Vcódigo vai receber, certo, este valor, tá certo? Então, o que acontece? Aparece, no caso do SQL Plus, um espaço para ser digitado o valor, né? Esse daqui ocorre em tempo de execução, certo? É dinâmico. Então, pede um determinado valor aqui dentro. No developer, abre uma caixinha lá bonitinha, tá certo? Pedindo o vcódigo, certo? O valor que for inserido é o valor que ele vai comparar aqui com o código para fazer toda essa pesquisa, tá? Aqui, essa variável de novo salário, olha, nós atribuímos para dentro dela vsalário, que multiplica por vpercentual, dividido por 100 mais vsalário. É o novo salário do funcionário. E aqui nós estamos utilizando o update, né, de funcionário, certo? Faltou o from aqui, né? From, certo? From func. Faltou from func aqui. Considerem aí que aqui tem um from func, né? Aqui, certo? Ó, select, código, nome func, salário into. Vcódigo, vnome, func, vsalário. From func aqui, ó. From func, né? Que é o nome da tabela, né? Func.
tá certo? Where, tá vendo? A gente erra, né? Programador erra bastante, né? O importante é saber corrigir o erro, né? Então, considerando que aqui tem, né, from func, certo? Então, ó, certo? Divide por 100 mais v salário. Aqui faz o update, func 7 salário igual a v novo sal, certo? Where código igual a v código, certo? Como eu já tinha carregado aqui o v código, ele continua com essa variável, porque é dentro do próprio bloco, né? Tá certo? Ela foi carregada aqui neste bloco, sempre vai funcionar nesse bloco aqui, tá? Então, observem que eu estou jogando, né, para dentro, quando for o código igual a v código, tá? Eu estou atualizando com o novo salário. Eu recebi o v novo sal aqui, tá certo? Joguei, né, todo esse cálculo aqui para dentro. Aí fiz um update na tabela func para dentro da coluna salário com o novo salário, certo? Quando o código for igual ao v código. Preciso fazer de novo? Sim, preciso fazer de novo, senão ele não vai encontrar, certo? End, tá certo? Desculpem aqui, faltou from func, tá bom? Vamos continuar. Bom, exemplo de variáveis declaradas em blocos e subblocos, né? Vocês viram que lá atrás eu falei que aquela variável funcionava dentro daquele bloco. Então, vamos ver um exemplo aqui de variáveis declaradas aqui em declare, né? Para este bloco principal, ó. Digite o código, né? Vai aparecer uma mensagem para ser digitado o código, né? Em tempo de execução, tá certo? Ok? Begin, obrigatório. E aqui tem um novo declare. Pode? Pode. Vou fazer um novo bloco aqui, ó. E aqui eu vou receber o nome. Aqui eu recebi o código e aqui eu recebi o nome. Então, essa variável vnome vai funcionar dentro deste bloco aqui, certo? Ok? E esta variável aqui é uma variável geral, né? Que vai funcionar em todos os blocos aqui, certo? Então, ó, esta funciona dentro deste bloco só. E esta funciona dentro de qualquer bloco que você crie aqui, ok? Bom, insert into eng, por exemplo, né, uma cadastro de engenheiros, o id eng, o nome do engenheiro, valores, ó, v código e vnome. Viram? Eu declarei o vnome aqui e declarei o código aqui. Esta aqui funciona em todos os programas, qualquer begin, end que você cria aqui. E esta aqui vai funcionar só neste bloco aqui até este end, ok? Esta funciona aqui e esta funciona inclusive em outros blocos que você cria aqui, certo? Aqui tem a explicação, certo? Bom, aqui um novo exemplo da variável percentual type, né? Nós já dissemos que herda o tipo e o tamanho da coluna, certo? Mas não herda a constraint. Se ela existir alguma constraint criada para coluna ou valor default, ele não vai herdar. Se a tabela de origem for modificada, a declaração automaticamente vai se adaptar. Isso é a grande vantagem de declarar dessa forma aqui. Além do fato de não precisar lembrar do tipo e do tamanho. Aqui um novo exemplo, ó. Tá? Código nome do empregado. Vou selecionar aqui, ó, código nome dentro de v código vnome. Aqui, ó, não faltou from empregado, certo? Ok? Tá certo? Então eu selecionei o código nome e joguei dentro de v código vnome. Por que eu joguei dentro? Ah, mas não faz nada, só jogar dentro? Sim. Aqui eu poderia ter colocado, por exemplo, tá certo? Uma impressão dos dados que estão aqui dentro, ó. Quando nós aprendemos a biblioteca DBMS, tá? Por exemplo, DBMS, Output, Put, Line, tá? Para imprimir os dados, aí nós faremos a impressão dessas variáveis, ok? Bom, Raw Type permite armazenar o registro completo de tabela ou visão. O registro possuirá o mesmo nome dos campos, tamanho e tipo de dados.
não herda constraints ou valor default. Se a origem for modificada, a declaração automaticamente se adapta. Para referenciar, se você for utilizar as variáveis, né, desse tipo aqui, ó, do raw type, você sempre tem que referenciar a variável, o nome que você criou e o campo, tá, desse registro. Um exemplo. Criamos aqui empregado raw type. Nosso begin, obrigatório. Select asterisco, ó, todas as colunas. Eu poderia, né, certo? Todas as colunas, jogue para dentro de onde? Desta variável aqui, porque ela é raw type. Todas as colunas serão recebidas aqui. Ele vai jogar todas as colunas. From empregado. O RV código, por exemplo, 1000, vai pegar todas as colunas, né, deste empregado aqui, né, desta linha deste empregado, e vai jogar para dentro desta variável aqui, que tem todas as colunas também dessa tabela, né? Ok? E aqui eu já estou usando, olha, o DBMS para imprimir, para mostrar o exemplo melhor para vocês. Ó, tá vendo? DBMS output.put _line, certo? Depois nós vamos conhecer melhor isso daqui quando nós fizermos outros programas, utilizarmos a estrutura if, estrutura case, loop, for, while, certo? Quando nós já estivermos mais avançados, a gente trata desse comando aqui. Então, ó, quando você for escrever um texto dentro desse comando, tá sempre por aspas dupla. Aqui é concatenação, né? Você sempre vai concatenar, né? Tá certo? Essas barras em pé aqui, certo? Você sempre vai concatenar com a variável, né? Então, que variável eu vou imprimir? Ó, v code emp. Mas eu estou imprimindo o que? O campo código. Ele vai pegar o campo código que ele carregou aqui, certo? Aqui o campo nome, aqui o campo salário, entenderam? Ele pegou todas as colunas e jogou para dentro desse raw type aqui. Quando for selecionado, ele pegou, ó, todas as colunas e jogou para esta variável aqui. Quando você quer imprimir ou quer manipular, você dá o nome da variável e o respectivo campo, ok? Bom, aqui está o que é feito, né? Tá bom? Então, pessoal, obrigado. No próximo vídeo nós trataremos da parte 2, ok? Obrigado.